6 meses vivendo num lugar que Deus parece ter esquecido de terminar. A cabana fica no fim de uma estrada de terra que some no mato depois de uns 3 quilômetros. Não tem placa, não tem nome, não tem ninguém. Só nós três. E o silêncio que pesa tanto que, às vezes, eu acordo de noite achando que vou sufocar. As paredes são de tábua velha, com frestas tão largas que de manhã eu vejo o sol entrando em riscos finos, desenhando o chão de terra batida. O telhado é de telha quebrada, coberto com lona preta, que eu achei jogada na beira da estrada. Quando chove, a água entra por todo lado e a gente se aperta. Num canto só debaixo da parte que ainda segura. Não tenho certeza de quem é o dono dessa terra. Ninguém aparece aqui, ninguém se obra, ninguém pergunta. É como se a cabana tivesse sido abandonada há tanto tempo que virou parte do mato, igual aquelas casas velhas que a mata engole aos poucos. Tem um pedaço de cerca caída na frente. Morões apodrecidos tombados pro lado, arame enferrujado enrolado. No capim alto, atrás tem o que sobrou de um curral, só os esteios de madeira carcomida e um coxo de pedra rachado no meio, a cor do dia quando o galo do sítio vizinho, que fica uns 2 quilômetros daqui, canta pela terceira vez. Não temos galo, não temos galinha, não temos nada que faça barulho além das nossas próprias vozes, e essas a gente aprende a segurar. A Juliana já sabe que não pode gritar. Brincando, a Lara chora baixinho quando tem fome, como se tivesse medo de incomodar até o vento. Levanto devagar para não acordar as meninas. Elas dormem comigo no único colchão que a gente tem, fino que nem uma coberta dobrada, colocado direto no chão. De noite eu deito no meio e cada uma se encolhe de um lado, grudada em mim. A Lara chupa o dedo e a Juliana segura minha mão, mesmo dormindo, com força, como se tivesse medo que eu sumisse. A primeira coisa que faço é olhar pelas frestas, certeza que não tem ninguém lá fora. Já virou costume. 6 meses vigiando. 6 meses com medo de ver a caminhonete dele aparecer, levantando poeira na estrada. Mas hoje, como todo dia, não tem nada. Só o mato, verde escuro balançando devagar, o céu ainda meio róxido. Amanhecer e aquele cheiro de terra úmida que sobe quando o orvalho começa a secar. Saio descalça porque o único par de chinelo que tenho tá guardado para quando for preciso mesmo. A terra gelada. Embaixo dos meus pés me acorda de vez. Caminho até o fogão a lenha, que fica num canto da cabana, meio torto, com a chamin. É saído por um buraco no telhado que eu mesmo abri com uma pedra. Acendo o fogo com gravetos secos que a Juliana juntou ontem, soprando devagar até a fumacinha subir e pegar nas folhas secas que uso de isca. A água a gente busca num riacho que corre a uns 100 metros. Dali, descendo uma trilha íngreme, cheia de pedra solta. Pego o balde de plástico rachado que eu amarrei com arame para não abrir de vez e desço com cuidado, pisando onde já sei que não escorrega. O riacho é estreito, quase um fio d'água correndo entre as pedras cobertas de limo. A água é limpa, gelada e faz um barulhinho fino, que é a única música que a gente tem por aqui. Encho o balde, volto subindo devagar para não derramar, e quando chego na cabana, a Juliana já está acordada, sentada no colchão, passando a mão no cabelo da Lara, que ainda dorme. Ela me olha com aqueles olhos grandes, escuros, velhos demais para a idade que tem. Mãe, tem comida hoje? A pergunta dói todo dia. Dói porque eu sei que ela não pergunta por curiosidade. Ela pergunta para saber se vai aguentar o dia ou se vai ter que aguentar a fome de novo. Tem um pouquinho de fubá ainda. Eu respondo e vejo o rostinho dela relaxar um pouco. Faço um angorralo, mais água que fubá, e divido numa caneca de alumínio amassada e num pote de margarina vazio. A Juliana come devagar, dando colheradas pequenas, fazendo durar. A Lara acorda, esfrega os olhos. Essa vem pro meu colo. Dou para ela primeiro, soprando para esfriar, e ela come com vontade, sujando a boquinha toda. Depois que elas comem, eu tomo o resto que sobrou no fundo da panela. Não é suficiente para enganar a fome, mas é o que tem. Lavo a panela com a água fria do riacho, sem sabão porque não tenho, e deixo secar no sol, que já começa a arranhar o céu. É o de azul. O dia aqui é longo e vazio,
não tem vizinho para conversar, não tem rádio, não tem nada. Só o tempo passando devagar, marcado pelo sol que vai subindo, esquentando e depois descendo de novo. Eu ocupo o tempo consertando as coisas que quebram e quebra tudo. Todo dia, amarro a lona que soltou com cipó, tapo um buraco novo na parede com barro misturado com capim, queito linha seca pro fogo da noite. As meninas brincam perto de mim, sempre perto, nunca longe. A Juliana faz bonequinha com sabugo de milho e retalho de pano. A Lara desenha no chão com graveto. Elas não riem alto, não cloam, riem longe. É como se a própria infância delas tivesse aprendido a ser pequena, a não ocupar espaço, a não fazer barulho. À tarde, quando o sol pesa mais, a gente senta na sombra rala de uma aroeira que tem do lado da cabana. Eu conto história para elas. Invento porque não tenho livro. Conto de princesa, de bicho falante, de lugar bonito onde tem comida todo dia e ninguém bate em ninguém. A Juliana escuta calada, mas sei que ela não acredita mais. A Lara dorme no meu colo, suada, respirando pela boca. Tem horas que o silêncio aqui é tão grande que parece que o mundo acabou. E só sobrou nós três. Não passa carro na estrada, não passa ninguém. Só o vento mexendo no capim, o pio de uma asa branca longe e às vezes o ronco de um caminhão que passa na estrada de asfalto, ele. A longe do outro lado do morro, mas de noite é diferente. De noite o silêncio muda, fica pesado, ameaçador. Eu fecho a porta da cabana, que é só uma tábua presa com arame, e empurro. Ou um pedaço de tronco na frente. Acendo uma vela, porque não temos lamparina aí. A luz fraca faz as sombras dançarem nas paredes furadas. As meninas se deitam cedo, cansadas de ter fome, e eu fico acordada mais um pouco, sentada no chão, de costas para a parede, ouvindo. Ouvindo o mato, ouvindo os bichos, ouvindo o vento e ouvindo o que não devia estar ali, porque tem noite que eu escuto barulho de motor lá, muito longe, e meu coração dispara. Tem noite que eu vejo luz entre as árvores lá embaixo, perto da estrada, e fico paralisada de medo, achando que é ele que me achou, que vai subir aqui e acabar com tudo. Tem noite que eu ouço passos no mato, galhos quebrando e agarro as meninas dormindo, pronta para correr, sem saber para onde. Mas até agora nada aconteceu, até agora ninguém subiu aqui, até agora a gente continua invisível, esquecida, abandonada num pedaço de terra que ninguém quer. Eu não sei se isso é proteção de Deus ou se é só que a gente não vale nem a pena de ser procurada. O que eu sei é que, a cada dia que passa, fica mais difícil. O fubá tá acabando. Não tenho dinheiro, não tenho para quem pedir. A Lara tá mais magra, as costelas marcando o debai. Sou da camisolinha botada. A Juliana não reclama, mas eu vejo nos olhos dela que ela tá cansada. Cansada de ter fome, cansada de ter medo, cansada de ser criança num lugar onde criança não devia estar. Quando o sol começou a descer, eu me peguei olhando para a estrada de terra, aquela linha vermelha que some no mato, e pela primeira vez em 6 meses, eu pensei, será que alguém algum dia vai passar por aqui lembrar que a gente existe? E foi exatamente nesse momento, como se o pensamento tivesse chamado, que eu ouvi um barulho diferente. Não era caminhão, não era carro, era o som de cás batendo na terra seca, um cavalo vindo para cá. Levantei num pulo, o coração batendo tão forte que pensei que ia sair pela boca. A Juliana também ouviu e me olhou com aquele medo, que eu conhecia bem, aquele medo que fazia ela virar pedra. Mãe, a voz dela saiu num fio. Fica quieta, eu sussurrei, pegando a Lara no colo. Ela ainda dormia toda mole, a cabecinha caindo no meu ombro. O som dos cascos foi ficando mais perto, batida firme, ritmada, sem pressa. Não era alguém fugindo, não era alguém escondido, era alguém que conhecia o caminho, alguém que sabia exatamente para onde estava indo. Encostei na parede do lado da porta, segurando a Lara com um braço e puxando a Juliana para trás de mim com o outro. Pela fresta larga da tábua consegui ver. Era um cavalo branco, grande, bonito, reluzindo no sol que já descia. E em cima dele um homem, não era jovem, devia ter uns 50, 60 anos, chapéu de couro na cabeça,
camisa de botão azul desbotada, calça jeans suja de poeira, tinha barba, grisalha, rala e um jeito de sentar no cavalo que mostrava que tinha passado a vida inteira montado. Mas o que me chamou a atenção não foi isso, foi o jeito que ele parou. O cavalo estacou a uns 10 metros da cabana e o homem ficou ali, parado, olhando, não olhando para a porta, olhando para tudo, para os mourões caídos, para o telhado furado, para a fumaça fina que ainda ia da chaminé torta, olhando como quem reconhece um lugar, como quem volta depois de jurar que nunca mais ia voltar. Eu vi quando ele passou a mão no rosto devagar e respirou fundo. Vi quando ele fez, ou os olhos por um segundo, como se doesse estar ali. E foi nessa hora que eu soube, essa terra era dele. Meu estômago embrulhou, 6 meses morando num lugar que não era meu, num lugar que eu invadi, num lugar que eu não tinha direito de estar. E agora o dono tinha chegado para botar a gente para fora. Ele desmontou do cavalo com um movimento lento, cansado, e amarrou as rédeas no resto de mourão, que ainda estava de pé. Tirou o chapéu, bateu na coxa para tirar a poeira e colocou de novo. Foi então que ele me viu. Estava parada na porta da cabana, a Lara no colo, a Juliana grudada na minha perna, as 3 magras demais, sujas demais, assustadas demais. Ele parou no meio do caminho, ficamos nos olhando. Eu vi quando a expressão dele mudou, não foi para a raiva, como eu esperava, foi para outra coisa, algo que parecia dor, espanto e alguma coisa que eu não consegui nomear. Ele apertou o chapéu entre as mãos e deu mais um passo devagar, como quem e aproxima de bicho assustado. Boa tarde. A voz dele era rouca, cansada, mas não era ruim. Eu não respondi, só apertei a Lara mais forte contra mim. A Juliana se encolheu mais atrás da minha perna. Ele percebeu, parou de novo, levantou uma das mãos, mostrando que estava desarmado. Não vim fazer mal, não, senhora, ele disse, e algo naquela voz me fez acreditar. Só não és. Vai encontrar ninguém aqui. O silêncio pesou. O vento bateu, levantando poeira vermelha entre nós. Lá longe, uma rolinha gemia no mato. Essa terra é sua? Eu consegui perguntar e minha voz saiu. Mais fraca do que eu queria. Ele demorou para responder. Olhou de novo para a cabana, para o que tinha sobrado dela, e quando voltou os olhos para mim, tinha lágrimas segurando. Ele disse baixo. Não entendi, mas também não perguntei. A gente não sabia. Ou falei rápido, atropelando as palavras. Não tinha ninguém aqui faz tempo. A gente não. Eu posso pagar. Ele depois, quando arrumar um jeito. Há quanto tempo vocês estão? Aqui? Ele me cortou, mas sem rispidez. 6 meses. Ele balançou a cabeça incrédulo. 6 meses, repetiu, mais para ele mesmo do que para mim. Olhou pro sol que descia. 6 meses nesse lugar. Não era pergunta, era constatação. E tinha tanto peso naquelas palavras que eu não soube o que dizer. Ele deu mais 2 passos. Agora dava para ver direito o rosto dele. Marcado, queimado de sol, com rugas fundas em volta dos olhos castanhos, cansados, que tinham visto coisa demais. Vocês estão sozinhos? Ele perguntou. Não tem ninguém com vocês? Só nós 3, eu respondi. E o pai delas? Sente a Juliana se enrijecer atrás de mim. A Lara se mexeu no meu colo, começando a acordar. Eu não tenho mais, eu disse, e deixei assim. Ele não precisava saber mais. Ele assentiu devagar, olhou para as meninas, pro jeito que a Juliana se escondia, pro jeito que eu segurava. Lara olhou para mim, magra, com a roupa rasgada, os pés sujos de terra. Como é que vocês estão? Ele começou e parou, respirou fundo. Como é que vocês estão? Sobrevivendo? A pergunta me pegou desprevenida. Ninguém nunca tinha perguntado isso. Ninguém nunca tinha se importado. A gente se vira. Eu disse, e minha voz tremeu. Tem comida? Não respondi. A resposta estava no corpo magro das minhas filhas, na minha cara encovada. No silêncio que se arrastou entre nós, ele passou a mão no rosto de novo, esfregou os olhos. Quando olhou para mim de novo, tinha decidido alguma coisa. Eu vou embora agora, ele disse. Meu coração afundou, mas eu volto amanhã cedo, trago umas coisas. O senhor não precisa? Comecei. Preciso.
ele me corta. O firme, vocês não podem ficar assim. O Senhor vai mandar a gente embora. A voz fininha da Juliana saiu de trás de mim e quase me partiu no meio. O homem olhou para ela, ficou olhando e eu vi quando alguma coisa nele se quebrou. Ele se agachou, ficando na altura dela, a uns 3 metros de distância. Não, pequena, ele disse, e a voz dele ficou molhada. Ninguém vai embora. Não, a Julian. Não saiu de trás de mim, mas eu senti quando ela relaxou um pouquinho. A Lara acordou de vez, ergueu a cabecinha do meu ombro e ficou olhando para o homem com aqueles olhos enormes assustados. O homem se levantou, pôs o chapéu de novo e caminhou de volta para o cavalo. Desamarrou as rédeas, subiu na sela com esforço e ajeitou as pernas. Ficou ali em cima, olhando mais uma vez para a cabana, para nós. S3 na porta. Meu nome é Aparecido, ele disse. Mas o povo me chama de Cido. Eu ia responder, mas ele já tinha virado o cavalo e começado a descer a trilha. Vi quando ele parou, lá embaixo antes da curva, que sumia no mato, e olhou para trás. Não consegui ver a expressão dele de tão longe, mas vi quando ele ficou parado ali por um tempo longo demais. Depois ele sumiu. A Ju. E Ana soltou minha perna e sentou no chão tremendo. A Lara começou a chorar baixinho, mais de susto do que de medo. Eu me sentei ali mesmo na porta da cabana, as duas grudadas em mim, e fiquei olhando para a estrada vazia. Não sabia se devia ter medo ou esperança. Quando a noite caiu, acendi o fogo e fiz o último resto de angu que tinha. Dividi entre as meninas, não sobrou nada. Para mim, mas não tinha problema. A fome eu já conhecia bem. Deitamos cedo, as meninas dormiram rápido, exaustas. Eu fiquei acordada, olhando para as sombras que a vela fazia na parede, ouvindo os barulhos. Da noite, e pela primeira vez em 6 meses. O barulho que eu mais escutei não foi de medo, foi o som dos cascos do cavalo branco. É quando ainda na minha cabeça, trazendo algo que eu tinha esquecido que existia, a possibilidade de que alguém em algum lugar ainda se importava, mas lá no fundo, bem no fundo, onde eu guardava as verdades que não gostava de olhar, uma voz sussurrava. E se ele mudar de ideia? E se amanhã ele não voltar? E se aquilo tudo for só mais uma promessa que vai virar fumaça? Fechei os olhos e rezei. Fazia tempo que eu não rezava de verdade. Mas naquela noite eu rezei, porque se ele não voltasse, não ia ter amanhã pra gente. Acordei antes do galo cantar, nem tinha dormido direito para falar a verdade. Toda hora eu abria o olho, olhava para a porta, escutava o silêncio e ficava me perguntando se aquilo tinha sido real ou se eu tinha sonhado com o homem do cavalo branco. Levantei sem fazer barulho, deixei as meninas dormindo e saí para fora. O céu estava começando a clarear. Aquele roxo azulado que vem antes do sol nascer. O orvalho molhava tudo e o cheiro de terra úmida subia forte. Fui até a aroeira, encostei no tronco áspero e fiquei olhando para a estrada vazia. Claro que estava vazia, era cedo demais. Ele tinha dito que voltava, mas não tinha dito que hora. Podia ser meio-dia, podia ser de tarde. Ia ser nunca. Voltei para a cabana, acendi o fogo com os últimos gravetos que tinha e esquentei água. Não tinha mais fubá, não tinha mais nada, só água quente para enganar a barriga das meninas. Até quando? Até o quê? A Juliana acordou e me olhou com aquela cara de quem sabia que não tinha café da manhã. Não perguntou nada, só sentou no colchão e ficou olhando para a porta. Do mesmo jeito que eu. Ele vai voltar. Mãe? Ela perguntou baixinho. Não sei, minha filha. E se ele não voltar? Não respondi, porque eu não tinha resposta. A Lara acordou chorando de fome. Aquele choro fraco de quem já está cansada de chorar. Peguei ela no colo. Dei água quente na caneca, soprando para esfriar, e ela bebeu, achando que era alguma coisa. Quando terminou e percebeu que a barriga continuava vazia, chorou mais. Foi aí que eu ouvi cascos. O coração disparou. Saí correndo para a porta, a Lara no colo, a Juliana colada em mim, e lá vinha ele subindo a trilha, o cavalo, branco brilhando no sol que acabava de nascer. Mas dessa vez ele não. Estava sozinho. Tinha um saco grande amarrado na sela e tinha mais alguma coisa comprida, enrolada, que eu não consegui ver direito. Tudo de longe.
Ele parou na frente da cabana, desmontou e pela primeira vez eu vi ele de dia claro, de verdade, o rosto marcado, cansado, mas os olhos tinham mudado. Não é assim. É explicar direito, tinha alguma coisa ali que não tinha. Ontem, alguma coisa parecida com decisão. Bom dia, ele disse, tirando o chapéu. Bom dia, eu respondi, a voz tremendo. Ele amarrou o saco da cela e colocou no chão. Era pesado. Dava para ver pelo jeito que ele fez força. Depois pegou a coisa enrolada, que era uma lona nova, ainda cheirando a plástico, e um rolo. O de madeira. Trouxe umas coisas, ele disse, sem olhar para mim. Comida, cobertor, lona para o telhado. Eu fiquei parada, sem saber o que fazer, o que dizer. A Juliana deu um passo à frente, os olhos grudados no saco. Ele abriu e começou a tirar as coisas. Pacote de arroz, feijão, óleo, sal, fubá, café, açúcar, leite em pó, bolacha. Cada coisa que ele colocava no chão parecia um milagre. A Lara esticou a mãozinha, tentando pegar a bolacha. E eu segurei ela. Pode pegar, ele disse pela primeira vez, sorriu um pouquinho. É para vocês. A Juliana pegou o pacote de bolacha, abriu devagar, como se fosse quebrar, e tirou uma. Olhou para mim, pedindo permissão. Eu acenei que sim. Ela mordeu e vi quando os olhos dela se encheram d'água. Não de tristeza, de alívio. O homem tirou mais coisas, um cobertor grosso dobrado, 2 camisetas de criança, um sabonete, um pente, coisas simples, coisas que qualquer um tem, mas que pra gente eram riqueza. N. Não tenho como pagar, eu disse e a voz saiu engasgada. Não tô pedindo pagamento, ele respondeu ainda sem me olhar. Tô só fazendo o que é certo. Ele pegou a lona e o rolo de madeira e olhou para o telhado furado. Vou consertar isso aqui, ele disse. Não pode ficar assim. E sem esperar a resposta começou a trabalhar. Subiu no telhado com uma agilidade que eu não esperava para ir. Dele. Arrancou a lona velha rasgada, jogou no chão e começou a pregar a nova com pregos que ele tinha trazido no bolso e um martelo que tirou do cinturão. O som das marteladas ecoava no silêncio da mano. Alto, firme, como se estivesse anunciando pro mundo inteiro que alguém estava cuidando daquele lugar de novo. Eu fiquei ali embaixo olhando, a Lara no colo, a Juliana ao meu lado, mastigando a bolacha devagar, fazendo durar. Não sabia o que pensar, não sabia o que sentir. Tinha medo de acreditar que aquilo era real, medo que fosse só um sonho e que eu fosse acordar de novo na fome. E no vazio de sempre, ele trabalhou a manhã inteira, consertou o telhado, pregou tábuas novas nas paredes, onde os buracos eram grandes demais, reforçou a porta, trabalhou calado, suando, parando só para beber água do balde que eu ofereci. Não falou muito, só trabalhava. Quando o sol já estava alto, ele desceu, passou a mão na testa para limpar o suor e olhou para a obra dele. A cabana ainda era feia, velha, torta, mas agora tinha telhado que segurava, tinha parede que fechava, tinha porta que protegia. Não é muito, ele disse, mas para ele mesmo, mas Jota. É alguma coisa? Foi aí que a Juliana fez uma coisa que eu não esperava. Ela largou a bolacha, caminhou até ele e pegou na barra da camisa dele. Só pegou, segurando com a mãozinha pequena, e ficou olhando para cima. O senhor vai deixar a gente sumir de novo? Ela perguntou com aquela seriedade assustadora de criança que cresceu rápido demais. Eu vi quando a pergunta acertou ele no peito. Ele se agachou, ficando na altura dela e, pela primeira vez, olhou direto para os olhos da minha filha. Não, ele disse firme, não vou deixar. Promete? Ele respirou fundo, ficou olhando para ela por um tempo longo, depois olhou para mim, para a Lara no meu colo, para a cabana consertada, para aquele pedaço de terra esquecida que ele tinha abandonado e agora voltava a cuidar. Prometo, ele disse. Eu soube que ele estava prometendo mais do que proteger a gente. Ele estava prometendo para ele mesmo que ia voltar a viver. A Juliana soltou a camisa dele e voltou para o meu lado. O homem se levantou, pegou o chapéu que tinha deixado no chão, bateu para tirar a poeira e colocou na cabeça. Vou ter que ir, ele disse.
mas volto amanhã ou depois. Vou ficar de olho. Por quê? Eu perguntei, e a pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. Por que o senhor está fazendo isso? Ele parou, ficou de costas para mim por um momento. Quando virou, tinha dor naquele rosto. Por quê? Essa cabana. Ele começou e a voz falhou. Respirou fundo. Minha esposa morreu voltando daqui faz 3 anos. Acidente na estrada, de noite chovendo. Ela tinha vindo trazer coisa para um pessoal que estava precisando, gente que morava por aqui. Eu briguei com ela, falei que era perigoso, que não era seguro, mas ela veio mesmo assim e não voltou. O silêncio pesou entre ele. Eu segurei a Lara mais forte. Depois disso, eu jurei que nunca mais ia pisar nessa terra. Ele continuou. Jurei que ia deixar tudo abandonado, que não queria mais saber, e deixei a cabana cair. Deixei tudo morrer. Achei que assim a dor ia passar. Ele olhou para mim e tinha lágrima descendo. Mas ontem, quando eu vi vocês 3 aqui, magras, assustadas, sozinhas, foi como se ela tivesse me chamado de volta, como se ela tivesse gritado no meu ouvido que eu tinha virado covarde, que tinha esquecido quem eu era. E eu não posso. A voz dele quebrou. Eu não posso deixar volta. Eles desaparecerem. Não de novo. Entendi tudo naquele momento. Ele não estava salvando a gente estava salvando ele. Como é seu nome? Ele perguntou, limpando o rosto com as costas da mão. Maria das Dores, mas me chamam de Mara. E elas? Juliana e Lara. Ele acenou, guardando os nomes. Depois caminhou até o cavalo, subiu na sela e ficou olhando para a gente de cima. Se algo em aparecer aqui, qualquer pessoa, vocês correm pro mato e se escondem. Entendeu? Ele disse, essa terra anda perigosa, tem gente ruim rondando. O medo voltou, frio na espinha. Que tipo de gente? Gente que rouba gado, que corta cerca, que usa terra abandonada para esconder coisa. Eu tô investigando, mas até eu ter certeza do que está acontecendo, vocês ficam de olho. Qualquer coisa estranha, vocês se escondem. E se eles vierem? Ele segurou as rédeas com força. Eu volto antes disso acontecer. E foi embora. Fiquei ali na porta, vendo ele descer a trilha. É sumir. A Juliana entrou e começou a mexer na comida, tocando em cada pacote como se fosse tesouro. A Lara quis descer do colo e foi atrás da irmã. Eu entrei também, fechei a porta, que agora fechava de verdade, e olhei para a cabana que tinha virado outra. Tinha comida, tinha cobertor, tinha telhado, tinha esperança. Mas lá no fundo, bem no fundo, o medo ainda estava lá, porque ele tinha falado, gente ruim rondando. E naquela noite, quando escureceu, quando deitei com as meninas no colchão e apaguei a vela, foi a primeira vez que eu senti que o perigo não estava no meu passado, estava aqui, agora perto, esperando. Os 3 dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. De manhã tinha comida para fazer, de tarde tinha roupa para lavar no riacho. De noite a gente dormia debaixo de cobertor quente, sem sentir o frio entrando pelas frestas. Parecia a vida normal, parecia que a gente tinha voltado a ser gente, mas tinha alguma coisa errada no ar. Não sei explicar direito, era uma sensação. Sabe como quando você sente que tem alguém te olhando, mas quando vira não tem ninguém? Como quando o silêncio fica pesado demais, carregado de coisa que não se vê, mas que está ali esperando. O Cido não voltou no dia seguinte, como tinha dito, nem no outro. No 3º dia, a Juliana perguntou se ele tinha esquecido da gente ir. Eu menti, dizendo que não, mas a verdade é que eu também estava começando a duvidar. Foi na 3ª noite que as coisas mudaram. Eu tinha acabado de apagar a vela e deitar com as meninas quando ouvi. Era um barulho baixo, distante, vindo de algum lugar. Lá embaixo, perto da estrada. Motor? Não. De carro, de caminhão, mas não passando na estrada de asfalto longe, passando perto. Perto demais. Sentei na cama, o coração já disparado. A Juliana se mexeu. Do meu lado, meio acordada. Mãe, ela sussurrou. Eu coloquei a mão na boca dela devagar. O barulho do motor foi ficando mais alto. Vinha subindo a trilha, graças a Deus. Vinha de outro lado, passando por uma estrada que eu nem sabia que existia,
lá nos fundos da propriedade, do lado do mato fechado. Ouvi quando o caminhão parou. Ouvi quando o motor desligou e depois ouvi vozes. Não dava para entender o que falavam. Eram vozes de homem, 2, talvez 3, falando baixo, mas dava para ouvir o tom. Não era ser conversa amigável. Era conversa de quem está fazendo coisa errada e não quer ser pego. Me levantei devagar, deixei as meninas deitadas e fui até a fresta da parede que dava para o lado dos fundos. Não dava para ver nada. Era noite fechada, sem lua, só escuridão no vulto das árvores mais perto. Mas eu sabia que tinha gente ali, sabia pelo barulho, pelo cheiro de cigarro que o vento trouxe, pelo instinto de bique, ou aquado que eu tinha desenvolvido nesses 6 meses. Fiquei ali grudada na parede, mal respirando, ouvindo. Ouvi quando eles começaram a descarregar alguma coisa do caminhão, coisa pesada, pelo barulho que fazia quando batia no chão. Ouvi risada baixa. Ouvi palavrão. Ouvi quando um deles mijou no mato, perto demais da cabana. Aqui ninguém vem, um deles disse. E a voz chegou clara na noite quieta, terra abandonada, perfeito. E se o velho voltar? Não volta. Faz 3 anos que ele não pisa aqui. Esqueceu que esse pedaço existe. Melhor assim. Eles riram e o som daquela risada me gelou por dentro. Ficaram ali por quase 1 hora. Eu fiquei grudada na parede, as pernas tremendo, rezando baixinho para que eles não viessem até a cabana, para que não vissem a fuma. Só da chaminé, para que não percebessem que tinha gente morando ali. Quando finalmente o motor do caminhão ligou de novo e o barulho foi sumindo no mato, eu desabei no chão, tremendo inteira. A Juliana veio até mim, se enroscou no meu colo e ficamos ali abraçadas. Até o dia clarear. De manhã não falei nada para ela sobre o que eu tinha ouvido. Fingi que estava tudo normal, fiz mingau, dei pras meninas e depois que elas saíram para brincar perto da cabana, eu fui investigar. Desci pelo mato, tomando cuidado para não fazer barulho, até achar a trilha que os caminhões tinham usado. Era uma P. E cada velha, meio fechada pelo mato, mas dava para ver que tinha sido usada recente. O chão estava marcado com um rastro de pneu largo, fundo, caminhão pesado. Segui a trilha até achar o lugar onde eles tinham parado. E foi aí que eu vi uma clareira pequena, escondida entre as árvores e no meio dela, coberto com lona verde, um monte de coisa empilhada, madeira, mas não madeira comum, madeira bri, grossa, cortada irregular, madeira roubada. Sente o estômago embrulhar, entende tudo naquela hora. A fazenda do Cido estava sendo usada para esconder madeira ilegal, gente cortando árvore, terra proibida, escondendo aqui, esperando a hora certa para vender. E se eles descobrissem que tinha gente morando na cabana, se eles achassem que a gente podia denunciar, voltei correndo, oração na boca, as pernas bambas. Cheguei na cabana, suada, ofegante, e a Juliana me olhou assustada. Mãe, o que for? Nada, filha, só corri demais. Mas ela sabia que eu estava mentindo. Ela sempre sabia. O dia passou devagar, pesado. Eu não conseguia parar de olhar para o mato, esperando ver alguém aparecer. Cada barulho me fazia pular. Cada sombra me fazia suar frio. Quando a tarde começou a cair, eu ouvi de novo cascos. Mas dessa vez eu soube antes mesmo de ver que era o Cido. Tinha alguma coisa no ritmo, na cadência que eu já reconhecia. Ele apareceu na trilha, o cavalo branco suado, ele mesmo com cara de quem tinha galopado para chegar rápido, desmontou antes mesmo do cavalo parar completamente e veio direto até mim. Vocês estão bem? E perguntou, sem nem dar bom dia, os olhos procurando pelas. Meninas, tamo, eu respondi, mas a voz tremeu. Ele percebeu, olhou para mim mais de perto. O que aconteceu? Eu ia mentir, ia falar que não tinha acontecido nada, mas alguma coisa no jeito que ele olhava, na preocupação real que eu via naqueles olhos cansados, me fez falar a verdade. Ontem à noite veio gente aqui, caminhão ele, nos fundos, no mato, eles estavam descarregando alguma coisa. Vi quando o rosto dele ficou duro. Você viu o quê? Madeira empilhada, escondida com lona. Ele fechou os olhos, a mandíbula travada. Quando abriu de novo, tinha raiva ali.
Eu sabia. Ele disse baixo. Sabia que tinha alguma coisa errada. Gado desaparecendo, cerca cortada, sinal de caminhão onde não devia ter. Mais madeira. Ele balançou a cabeça. Isso é pior do que eu pensava. O que a gente faz? Eu perguntei, e o medo deve ter ficado claro na minha voz. Ele olhou para a cabana, para as meninas que tinham saído e estavam paradas na porta nos olhando, e depois olhou para... Mãe, vocês não ficam aqui mais. Sente o chão sumir debaixo dos meus pés. Como assim? Não é seguro. Se essa Jenny e descobrir que vocês estão aqui, que podem ter visto alguma coisa. Ele não terminou a frase. Não precisava. Mas a gente não tem para onde ir, eu disse. E a voz saiu quase um sussurro. E lá ficou em silêncio por um momento pensando. O vento bateu, trazendo o cheiro de chuva que vinha de longe. Uma nuvem escura cobriu o sol que descia. Vocês vêm comigo, ele disse decidido, pra minha casa. Pelo menos até eu resolver isso aqui. A gente não pode dar trabalho para o senhor. Não é trabalho. Ele me cortou firme. É o certo a fazer. Peguem as coisas de vocês. Vamos agora antes de escurecer. Mas e o cavalo? Não cabe todo mundo. Vocês vão montadas. Eu vou a pé do lado. Não é longe. Entrei na cabana atordoada. A Juliana M. E seguiu, os olhos arregalados. A gente vai embora, mãe, só por uns dias. Filha, para onde? Para a casa do seu Cido. Vi quando ela relaxou. Não era medo que eu via no rosto dela. Era alívio. Juntamos as poucas coisas que tínhamos, a roupa que ele tinha trazido. O cobertor, a caneca, o pente, tudo coube num saco pequeno. 3 vidas que cabiam num saco pequeno. O Cido ajudou a Juliana a subir no cavalo primeiro. Depois me passou a Lara, que eu segurei na frente. Ele ajeitou o saco amarrado na sela e pegou as rédeas. Segura firme, ele disse e começou a andar puxando o cavalo. Saímos da cabana sem olhar para trás. Descemos a trilha devagar. O cavalo pisando firme, o Cido caminhando do lado com um passo largo. O sol já estava se pondo, tingindo tudo de laranja e vermelho. E a sombra das árvores ficava cada vez mais comprida. Foi quando estávamos quase chegando na estrada principal que eu ouvi de novo. Motor, caminhão vindo na nossa direção. O Cido ouviu ter. Ambém, parou na hora, o corpo inteiro tenso. Desce. Ele sussurrou rápido. Desce e se esconde no mato agora. Eu desci do cavalo pegando a Lara e a Juliana pulou sozinha. O Cido pusou o cavalo. Ou para dentro do mato. Escondeu a gente atrás de umas moitas grossas e ficou na frente, a mão na cintura, onde eu sabia que tinha uma faca. O caminhão foi ficando mais perto. Eu tapei a boca da Lara com a mão, a outra segurando a Juliana contra mim. O barulho do motor encheu tudo, alto, ameaçador, tão perto que eu sentia a vibração no chão. E então ele passou na extra, levantando poeira vermelha, indo devagar demais para quem não está procurando alguma coisa. Eu vi o vulto de 2 homens na cabine. Vi quando um deles apontou para a trilha que levava até a cabana. Vi quando o caminhão virou e começou a subir em direção ao lugar onde a gente estava morando. O Cido me olhou e eu vi medo naqueles olhos pela primeira vez. A gente tem que sair daqui, ele sussurrou. Agora. E ficamos a correr pelo mato, o cavalo atrás, eu carregando a Lara, a Juliana se segurando na minha roupa, correndo em direção a um lugar seguro que eu nem sabia se existia, porque agora não era mais só sobre ter um teto ou comida, agora era sobreviver. Corremos pelo mato até minhas pernas não aguentarem mais, a Lara pesava no meu colo, a Juliana tropeçava nas raízes e eu ouvia a minha própria respiração cortada ecoando dentro da minha cabeça. O Cido ia na frente, puxando o cavalo, abrindo o caminho entre os galhos, olhando para trás a cada 10 passos para ver se a gente ainda estava ali. Quando finalmente paramos, já era quase noite. Estávamos num lugar que eu nunca tinha visto, uma estrada de terra melhor cuidada, com cerca de arame dos 2 lados, pasto limpo, gado paz. Tando tranquilo ao longe, e no fim da estrada, no alto de uma colina suave, uma casa. Não era casa grande, era casa de gente simples, mas de gente que dava. Madeira escura, varanda. Na frente com rede pendurada, telhado bem feito. Janelas com cortina, tinha luz acesa lá dentro, amarela,
quente que vazava pelas janelas e fazia quadrados dourados no chão da varanda. É ali, o Cido disse ofegante, apontando. Já chegamos. Descemos pela estrada, mais devagar agora, mas ainda alerta. O Cido não parava de olhar para trás, verificando se não tinha sido. Seguido, eu segurava as meninas, uma em cada mão, e sentia meu corpo inteiro tremendo, não só de cansaço, mas de medo, de alívio, de tanta coisa junta que eu não sabia nem dar nome. Quando chegamos na varanda, o Cido amarrou o cavalo no mourão, tirou o chapéu, passou a mão no cabelo grisalho suado e respirou fundo antes de abrir a porta. Entre, ele disse, e sua voz tinha mudado, tinha ficado mais baixa, mais pesada, como se entrar naquela casa custasse alguma coisa dele. Eu empurrei as meninas para dentro primeiro e quando eu entrei, entendi, a casa era parada no tempo, tinha uma mesa de madeira no centro da sala com toalha, de crochê, tinha sofá velho, mais limpo, com almofada bordada, tinha cortina flórida nas janelas, tinha retrato na parede, um casal no dia do casamento, ele mais novo, ela de vestido branco, os dois sorrindo, tinha a panela pendurada na cozinha, tudo no lugar, tudo organizado, tudo esperando alguém que nunca mais ia volta. Ele, o Cido entrou atrás de mim e fechou a porta, trancou, depois trancou de novo, como se uma vez não fosse suficiente, foi até a janela, fechou a cortina e ficou ali parado, olhando para a sala como se estivesse vendo um fantasma. Faz 3 anos que eu não entro aqui de verdade, ele disse baixo, só para pegar roupa, comida e ir embora rápido. Eu durmo no quarto dos fundos, mas o resto da casa, o resto eu deixei do jeito que ela deixou. A Juliana e a Laura estavam grudadas em mim, quietas, sentindo o peso daquele lugar. Não era peso ruim, era peso de memória, de amor que tinha ficado, de vida que tinha sido vivida ali. Senta, ele disse, apontando para o sofá. Vocês devem estar cansadas. A gente sentou. O sofá era macio, mais macio do que qualquer coisa que a gente tinha sentado nos últimos 6 meses. A Laura afundou nas almofadas e olhou para mim com os olhos arregalados, como se tivesse descoberto tesouro. O Cido foi para a cozinha. Eu ouvi ele acendendo o fogão, mexendo em panela, abrindo geladeira. Cheiro de comida começou a vir. Comida de verdade, não mingau ralo, não anguaguado, cheiro de arroz, de feijão, de carne. Ah, Juliana apertou minha mão. Mãe, a gente está segura aqui. Ela sussurrou. Tamo, filha. E aqueles homens não vão achar a gente? Não, mas eu não tinha certeza disso. E pelo jeito que o Cido tinha trancado a porta 2 vezes, ele também não. Ele voltou depois de uns 20 minutos com pratos fumegantes, arroz, feijão, carne de panela, farofa, comida simples, mas pra gente era banquete. Colocou na mesa, trouxe talheres, copos com suco e sentou com a gente. Ele disse, e não precisou repetir. A Juliana comeu devagar, com modos como eu tinha ensinado, mas a Laura atacou o prato com as mãos. Sujou a boca toda, comeu tão rápido que eu tive que segurar ela, para não passar mal. Eu comi também, cada garfada parecendo cura, cada gole de suco descendo e lavando a poeira seca de meses de sede, de disfarçada. O Cido não comeu muito, ficou olhando a gente comer. Tinha alguma coisa no rosto dele. Não era pena, era outra coisa. Era como se ele estivesse vendo algo que tinha perdido, algo que tinha esquecido do que existia. Família, mesa cheia, gente viva dentro da casa dele. Depois que terminamos, ele recolheu os pratos, levou para a cozinha e voltou enxugando as mãos num pano de prato. Vocês vão dormir no quarto da frente? Ele disse, tem cama de casal, cobertor, travesseiro, tudo limpo. E o senhor? Ou durmo nos fundos, sempre durmo lá. Ele não explicou por quê, mas eu sabe. E o quarto da frente era o quarto dele e da esposa, o quarto onde eles tinham vivido, e ele não conseguia mais dormir ali. Eu não sei como agradecer, comecei. Não precisa agradecer, ele me cortou. Vocês precisavam, eu podia ajudar. É simples assim, mas não era simples. A gente sabia, ele sabia. A Juliana bocejou
e a Lara já estava quase dormindo no meu colo de barriga cheia. O Cido nos levou até o quarto, abriu a porta devagar, acendeu a luz e ficou parado na soleira sem entrar. Era um quarto bonito, cama grande, com coxa de retalhos coloridos, criado mudo dos dois lados, um guarda-roupa de madeira escura, uma penteadeira com espelho e em cima da penteadeira uma foto dela, a mulher do retrato da sala, mais velha, sorrindo com um ramo de flores N. A mão, era aniversário dela, o Cido disse, olhando para a foto, 2 meses antes de... A voz falhou, ele respirou fundo. Pode usar tudo o que precisar, tem roupa no guarda-roupa se vocês quiserem trocar, tem cobertor no baú, banheiro é ali do lado, seu Cido. Eu chamei antes que ele saísse, porque o senhor está fazendo isso tudo? Ele ficou de costas para mim, a M, na maçaneta da porta, demorou para responder, porque quando ela morreu, eu também morri um pouco, ele disse baixo. Fiquei trancado, fechei essa casa, fechei meu coração, fechei tudo. Achei que assim ia doer menos, mas só doeu diferente, doeu de outro jeito. Mais fundo, mais frio. E quando eu vi vocês 3 naquela cabana, magras, sozinhas, esquecidas, foi como se ela tivesse gritado comigo, ele. A do céu, me chamando de covarde, dizendo que eu tinha esquecido quem eu era, quem ela tinha amado. Ele virou para mim e tinha lágrima no rosto. Ela nunca deixou ninguém precisar, nunca. Eu tinha virado o tipo de homem que passa do outro lado da rua. Eu não posso. A voz embargou. Eu não posso ser esse homem. Não soube o que dizer. Só acenei devagar e ele saiu fechando a porta atrás de si. Dei banho nas meninas, banho de chuveiro quente, com sabonete cheiroso, com toalha macia. Vesti elas com camisolas limpas que achei no guarda-roupa, grandes demais, mas quentes e cheirosas. Botei ela, para dormir na cama, uma de cada lado. E elas afundaram no colchão macio, no travesseiro fofo, debaixo da coxa quentinha, e dormiram antes mesmo de eu apagar a luz. Eu tomei banho. O também, pela primeira vez em quanto tempo? Semanas. A água quente escorria, lavando a sujeira, o suor, o medo, e eu chorei ali embaixo do chuveiro, sozinha, deixando a água levar tudo. Chorei de alívio, de cansaço, de gratidão, de tanto medo guardado, que finalmente podia sair. Quando saí, me vesti com uma roupa que achei no guarda-roupa, uma saia simples, uma blusa de manga comprida. Roupa dela cheirava a naftalina e a perfume antigo. Me olhei no espelho da penteadeira e quase não me reconheci. Tinha emagrecido demais, os olhos estavam fundos, o cabelo embaraçado, mas esta, vá limpa, estava vestida, estava viva. Saí do quarto e fui até a sala. O Cido estava sentado numa cadeira perto da janela, olhando para fora pela fresta da cortina, atento, vigiando. Eles podem vir aqui? Eu perguntei baixo. Podem. Ele respondeu sem tirar os olhos da janela. Se descobrirem que tem alguém por perto que viu alguma coisa, vão procurar. Mas aqui eu tenho arma, tenho vizinho perto. Tenho como pedir ajuda. Na cabana vocês estavam sozinhas. E amanhã? Amanhã eu vou na polícia, vou contar o que você viu. Vão ter que investigar. E se eles descobrirem que fui eu que vi, ele finalmente olhou para mim. Não vão descobrir. Mas a dúvida nos olhos dele dizia que talvez descobrissem. Fiquei ali com ele por um tempo, os dois olhando pela janela, esperando alguma coisa que talvez não viesse. A noite era clara, com lua cheia iluminando o pasto e tudo parecia calmo, tranquilo, seguro, mas a gente sabia que segurança era coisa frágil, podia quebrar a qualquer momento. Foi quase meia-noite quando eu voltei para o quarto e deitei com as meninas. Elas dormiam profundo, respirando devagar, os rostinhos relaxados pela primeira vez em meses. Fiquei olhando para as duas, a mão da Juliana segurando a minha. Mesmo dormindo, a Lara enrolada no meu braço. Tinha sido um dia longo, um dia de medo, de corrida, de mudança, mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo diferente no peito. Não era só alívio, não era só gratidão, era esperança. Esperança de que talvez, só talvez as coisas pudessem ficar bem.
de que a gente tinha encontrado alguém que não ia deixar a gente sumir, de que a cabana abandonada tinha levado a gente até aquela casa, cheia de memória e dor, mas também cheia de bondade. Fechei os olhos e dormi, e pela primeira vez em 6 meses não tive pesadelo. Mas lá fora, na escuridão que cobria o pasto e o mato, alguém observava a casa de longe, alguém que tinha visto o cavalo branco. O subindo a estrada, alguém que sabia que testemunha era problema e problema precisava ser resolvido. Acordei com o som de vozes. Não eram vozes altas, mas no silêncio daquela casa, parada qualquer sussurro eco. Eve, abri os olhos devagar, o coração já acelerando, e vi que as meninas ainda dormiam profundo, emboladas no cobertor. A luz cinzenta da madrugada entrava pela fresta da cortina. Me levantei sem fazer barulho e fui até a porta do quarto. Encostei o ouvido na madeira e escutei. Era o Cido, e tinha outra voz de homem também, mais jovem, falando rápido, nervoso. Ó, te avisando, Cido, o Zé Raimundo tá furioso. Achou o rastro de alguém perto da clareira, pegada de mulher e de criança. Tá dizendo que tem gente escondida na sua terra que você tá protegendo. Ou alguém que viu o que não devia. E daí, a voz do Cido saiu firme. Mas eu ouvi o peso por trás. Minha terra, minha decisão. Você não entendeu. Não é só madeira, Cido. Tem coisa pior rolando. Tem droga passando por ali. Tem arma. É gente grande, gente perigosa. Eles não vão deixar testemunha. Silêncio. Meu estômago embrulhou. Quem é você? O Cido perguntou, a voz mais baixa. Agora, desconfiada. Eu sou só o recado. Alguém que ainda te considera amigo e não quer ver você morto. Manda essa mulher e essas crianças embora hoje, antes que seja tarde. E se eu não mandar, arresto. Osta demorou a vir. Então amanhã tu vai ter que escolher quantos caixão. Vai precisar. Ouvi a porta se abrir e se fechar. Passos descendo a varanda. Motor de moto ligando e se afastando. Depois só silêncio. Abri a porta do quarto devagar. O Cido estava parado no meio da sala, de costas para mim, a cabeça baixa, os ombros caídos. Quando me ouviu, virou. O rosto dele tinha mudado. Não era mais só cansaço. Era medo. Medo de verdade. Você ouviu? Não era pergunta. Ouvi. Ele passou a mão no rosto, suspirou fundo. Eu vou levar vocês embora hoje mesmo para a cidade, para a delegacia, para qualquer lugar longe daqui. Não, eu disse, e minha própria voz me surpreendeu. Ele me olhou confuso. Como assim não? Se a gente sair daqui, vão nos seguir. E se a gente chegar na delegacia, vão saber que foi eu que vi. Vão vir atrás de mim, das minhas filhas. E aí não vai ter lugar seguro, não vai ter proteção que chegue. Mas ficar aqui também é perigoso. Eu sei, respirei fundo, tentando controlar o tremor na voz. Mas pelo menos aqui tem um senhor, pelo menos aqui a gente não tá sozinha. Vi quando alguma coisa mudou nos olhos dele. Não era só medo mais, era decisão. Então a gente fica, ele disse, e a gente enfrenta. Foi até um armário no canto da sala, abriu e tirou uma espingarda velha, conferiu se estava carregada, pegou mais munição, colocou em cima da mesa. Eu já passei por guerra antes, ele disse, a voz mudando, ficando mais dura. Já enfrentei coisa pior que ladrão de madeira. Se eles vierem, vão encontrar resistência. Olhei para a arma em cima da mesa e senti o peso da realidade. Não era mais sobre ter ou não ter comida. Não era mais sobre frio ou fome. Era sobre vida e morte. Era sobre escolher ficar e lutar. Ou correr e ser caçada. As meninas, vão ficar escondidas. Tem um porão embaixo da cozinha, antigo que minha avó usava para guardar conserva. Tem tranca por dentro. Se acontecer alguma coisa, você leva elas para lá e não sai até eu chamar. Entendeu? Acenei que sim, mas meu corpo inteiro tremeu. O dia amanheceu pesado, nuvem cinza cobrindo o céu, vento frio trazendo cheiro de chuva. O Cido passou a manhã toda preparando a casa, trancou todas as janelas, empurrou o móvel pesado para a porta dos fundos, verificou cerca, verificou porteira, andou pelo pasto inteiro vendo Ciene. Não tinha ninguém escondido.
eu fiquei com as meninas. Dentro da casa, tentando manter tudo normal, fiz comida, brinquei com elas, li história num livro velho que achei na estante, mas a Juliana sabia que alguma coisa estava errada. Ela me olhava com aqueles olhos velhos demais, perguntando sem perguntar. Mãe, a gente vai ter que fugir de novo? Ela sussurrou quando a Lara não estava perto. Não sei, filha, eu tô cansada de fugir. Eu também. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Se a gente ficar aqui, os homens ruins vêm, podem vir, e se vierem, o seu sim, ou vai proteger a gente, e se ele não conseguir, segurei o rosto dela entre as minhas mãos, olhei fundo naqueles olhos que tinham visto coisa demais. Então a gente corre, a gente se esconde, a gente sobrevive, porque é isso que a gente faz, Juliana, a gente sobrevive. Ela sentiu devagar e eu vi quando ela cresceu mais um pouco, mais um pedaço de infância morrendo cedo demais. A tarde caiu, a chuva começou fina, gelada, molhando tudo devagar. O Cido entrou, se sacudiu, pendurou o chapéu molhado no prego da parede. Não vi ninguém, ele disse, mas isso não quer dizer nada. Eles em estar esperando a noite e a polícia não dá mais tempo de ir. Polícia mais perto fica a 40 quilômetros. Se eu sair agora, deixo vocês sozinhas. Se levo vocês comigo, ficamos no meio do caminho quando escurecer. Ele olhou pela janela pro céu cada vez mais escuro. A gente passa a noite, amanhã cedo eu vou. Se a gente chegarem amanhã, eu pensei, mas não falei. Jantamos cedo, comida biou. De novo, mas ninguém tinha apetite direito. Até a Lara, que sempre comia tudo, deixou metade no prato. Depois do jantar, o Cido me levou até a cozinha e me mostrou o alçapão no chão, escondido debaixo de um tapete velho. Puxa aqui, ele disse, levantando a tampa de madeira pesada. Embaixo tinha uma escada de degraus fundos, descendo para a escuridão. Desce uns 10 degraus. Lá embaixo tem um espaço pequeno, mas dá para vocês 3. Tem vela, fósforo, cobertor e tem tranca na tampa. Por dentro ninguém abre de fora. E o senhor? Ou fico aqui em cima sozinho? Já vi sozinho antes. Olhei para ele e pela primeira vez entendi. Completamente. Ele não estava só protegendo a gente, ele estava se redimindo por ter fechado o coração, por ter abandonado a terra, por ter esquecido quem era. Se acontecer alguma coisa com o senhor, comecei, a voz falhando. Não vai acontecer, ele disse, mas a gente sabia que era mentira. Botei as meninas para dormir cedo. No mesmo quarto, deitei com elas, cantei baixinho. Segurei as mãos pequenas até elas dormirem, mas eu não dormi. Fiquei ali, olhos abertos no escuro, ouvindo a chuva batendo o telhado, ouvindo o vento sacudindo as janelas, ouvindo os passos do Cido andando pela casa vigiando. E foi perto da meia-noite que eu ouvi o que estava esperando, mais de um motor vindo devagar. Ele pela estrada. Me levantei num pulo, o coração na garganta, corri até a sala. O Cido já estava na janela, a espingarda na mão, olhando pela fresta da cortina. São 2 caminhões, ele disse baixo. Pararam lá embaixo, perto da porteira. Quantos homens? Não consigo ver direito, mas não vieram para conversar. O que a gente faz? Ele olhou para mim e, naquele momento, eu vi tudo que ele era. Um homem velho, cansado, sozinho, mas também um homem que tinha escolhido ficar, que tinha escolhido não virar as costas de novo. Você pega as meninas e desce. E pro porão agora? Não, eu fico aqui. Ajuda o senhor. Você ajuda cuidando delas. Vai. Não tinha tempo para discutir. Corri pro quarto. Acordei a Juliana sacudindo ela devagar. Peguei a Lara no colo, ainda dormindo. Mãe, o quê? Vem comigo. Rápido e quieta. Levei as 2 para a cozinha. Abri o alçapão, acendi uma vela. Desci primeiro com a Lara, depois ajudei a Juliana a descer. Lá embaixo cheirava mofo, a terra, a tempo. Era pequeno, apertado, frio, mas era seguro. Fica aqui com seu irmão, eu disse para a Juliana. Não faz barulho, não soube até eu chamar. Mãe, você vai voltar. Olhei para ela e menti pela primeira vez. Vou. Minha filha, eu sempre volto. Fechei o alçapão e travei por fora.
Ela podia destrancar de dentro, se precisasse, mas de fora ninguém. Consegui abrir, coloquei o tapete de volta, empurrei a mesa. Pesada em cima, quando voltei para a sala, o Cido estava abrindo a porta da frente. O que o senhor está fazendo? Eu sussurrei. Vou falar com eles antes que invadam. Ele saiu para a varanda, a espingarda apoiada no ombro, e ficou ali parado esperando. Eu me escondi atrás da porta, o corpo inteiro tremendo, e espiei. 3 homens. Vinham subindo da estrada. Não corriam, vinham devagar. Confiantes. Um deles tinha lanterna, outro tinha alguma coisa na mão que eu não consegui ver direito. Pararam no fim da varanda, olhando para acima, pro Cido, iluminado pela luz da sala atrás dele. Cido, um deles disse, a voz grave, arrastada. Você sabe por que a gente veio? Sei, o Cido respondeu. E vocês sabem que não vão entrar na minha casa. A gente não quer você, velho. A gente quer a mulher e as crianças. Só elas. Você deixa a gente levar e a gente vai embora. Ninguém precisa se machucar. N. Não tem mulher aqui. Não tem criança. Sou eu, o homem ru. Um riso baixo. Feio. Cido. A gente viu a fumaça. A gente viu as roupas no varal. A gente sabe. E a gente não tem a noite inteira. Foi aí que eu vi, quando ele ergueu a mão e a luz da lanterna refletiu no metal, uma arma. Última chance, velho. Entrega elas ou a gente entra e pega. O Cido ergueu a espingarda. Vocês vão ter que passar por cima de mim primeiro. E naquele momento, naquele segundo, congelado no tempo, eu entendi o que coragem de verdade era. Não era não ter medo, era ter medo e ficar mesmo assim. Era ser um homem, ver sozinho contra 3 homens armados e não recuar. Era escolher proteger 3 desconhecidas ao invés de salvar a própria vida. Era ser quem sua esposa tinha amado, mesmo depois de ela ter ido embora. O homem apontou a arma e tudo aconteceu muito rápido. O tiro rasgou a noite. Não foi a espingarda do Cido, foi a arma do homem. O estampido ecoou alto, violento. E eu vi quando o Cido cambaleou para trás, a mão indo pro ombro, a espingarda caindo na varanda com um barulho seco. Gritei, não consegui segurar. O grito saiu da minha garganta antes que eu pudesse pensar, e foi nessa hora que eles souberam que eu estava ali. A mulher tá lá, um deles gritou, apontando para a porta. Não pensei, só corri. Corri para dentro da casa, tranquei a porta, empurrei a cadeira pesada contra ela. Ouvi os passos deles subindo a varanda. Ouvi o Cido gemendo lá fora. Ouvi quando eles começaram a bater na porta. Abre essa porta, a voz trovejou. Abriu, a gente derruba. Corri para a janela dos fundos. Abri, olhei para a noite escura aí. Chuvosa lá fora. Podia pular, podia correr para o mato, podia tentar fugir. Mas as meninas estavam no porão e eu não ia deixar elas. Fechei a janela de novo. Tranquei e fiquei ali parada no meio da sala, tremendo, tentando pensar, tentando encontrar saída onde não tinha nenhuma. A porta começou a rachar, eles estavam chutando, batendo. O com o ombro e a madeira velha não ia aguentar muito tempo. Olhei em volta, procurando alguma coisa, qualquer coisa que pudesse usar como arma. Foi aí que vi a espingarda do Cido. Ele tinha deixado outra, menor, apoiada no canto da sala. Peguei ela com as mãos, tremendo tanto que quase deixei cair. Não sabia usar espingarda, nunca tinha atirado na vida, mas segurei mesmo assim, apontando para a porta que estava quase caindo. E então tudo parou. Os chutes pararam, as batidas pararam, ficou tudo quieto, só o som da chuva batendo no telhado e da minha respiração ofegante. Escuta, aqui, a voz do homem veio de fora, mais calma agora, mais perigosa. A gente pode fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Jeito fácil, você sai, a gente conversa, ninguém mais se machuca. Jeito difícil, a gente derruba essa porta. Entra aí e acha você do mesmo jeito, mas aí vai doer mais. Não respondi, só segurei a espingarda mais forte, mesmo sem saber se ia conseguir puxar o gatilho. Você tem 10 segundos, ele disse. Contei na minha cabeça. 1, 2, 3. Foi no 4 que ouvi outro som. Sirene, longe, mas vindo mais perto. Não era uma
E, várias, som de viatura de polícia cortando a noite. Polícia. Ouvi alguém gritar lá fora, e não eram os homens, era outra voz mais nova. Corre, passos descendo a escada da varanda correndo. Motor de caminhão ligando rápido, roda cantando no barro, derrapando. E depois o som se afastando, sumindo na estrada. As sirenes foram ficando mais perto. Luz azul e vermelha começou a piscar nas paredes da sala. Através das cortinas, ouvi quando as viaturas pararam na frente da casa. Ouvi vozes gritando. Ouvi quando alguém subiu na varanda. Tem alguém aí dentro? Uma voz de homem, firme, de autor. Idade. Aqui é a polícia. Pode abrir a porta. Minhas pernas não. Obedeciam. Fiquei ali parada, a espingarda ainda apontada, o corpo inteiro paralisado. Seu Cido tá aqui com a gente? A voz continuou. E tá ferido, mas tá vivo. Pediu pra gente vir. Pode abrir. Senhora, tá seguro agora. Foi quando eu consegui me mexer. Soltei a espingarda. Corri até a porta, tirei a cadeira, abri. Tinha 3 policiais na varanda e lá embaixo, encostado numa das viaturas. O Cido, sentado no chão, molhado, a camisa ensanguentada no ombro, mas vivo, olhando para mim com aqueles olhos cansados. As meninas? Ele perguntou, a voz fraca. No porão, eu respondi. Tão seguras. Ele fechou os olhos e soltou um suspiro longo, aliviado. Um dos policiais entrou na casa comigo, me ajudou a tirar a mesa. De cima do alçapão, abriu. A Juliana estava lá embaixo, abraçada na Lara, que chorava baixinho, a vela quase no fim. Mãe, ela gritou quando me viu e subiu a escada correndo, se jogando. Nos meus braços, peguei as duas, segurei forte e chorei. Chorei de alívio, de medo, de tanta coisa que tinha segurado que agora não tinha mais onde guardar. Levaram o Cido para o hospital. O tiro tinha pegado no ombro, atravessado, mas não tinha pego nada. Vital. Iam ter que fazer cirurgia, mas ele ia sobreviver. Antes de entrar na ambulância, ele me olhou. Vocês ficam na casa? Ele diz. Ei, não vão embora. A casa é de vocês agora, seu Cido. Fica. Ele repetiu firme. Eu já fiquei sozinho tempo demais. Aquela casa precisa de vida de novo. Precisa de gente. Precisa de vocês. Levaram e lá embora. A sirene da ambulância sumindo na noite. Um dos policiais mais velhos, com bigode grisalho, se aproximou de mim. Foi o Zeca que avisou a gente. Ele disse, trabalha na fazenda do lado. Disse que tinha visto o caminhão subindo para cá. Achou estranho, ligou. Chegamos na hora certa. E os homens? Pegamos os caminhões mais à frente na barreira que a gente armou. Ex-presos e mais uns 5 que estavam esperando na clareira. Apreendemos madeira, droga, arma. É quadrilha grande. Senhora, se a gente não tivesse chegado, ele não terminou, não precisava. Eu vou ter que depor, né? Vai, mas amanhã. Hoje vocês descansam. Vou deixar uma viatura aqui de guarda por segurança. Dorme tranquila. Acabou, mas não tinha acabado não. Para mim, dei banho nas meninas de novo. Vesti elas com camisola limpa. Botei para dormir. Na cama grande, a Juliana me olhou antes de fechar os olhos. Mãe, a gente vai ficar aqui de verdade? Acho que sim, filha. Para. Sempre. Não sei quanto tempo é para sempre, mas por enquanto a gente fica. Ela sorriu, um sorriso pequeno, cansado, mas real, e dormiu. Eu não dormi. Fiquei acordada a noite inteira, sentada na cade. Ir a perto da janela, olhando a viatura da polícia estacionada. Na frente, a luz interna acesa, os 2 policiais conversando baixo lá dentro. Olhei para a sala, a cadeira tombada, a porta marcada de chute, a espingarda no chão. Olhei para as paredes com os retratos dela, da mulher que tinha vivido ali, que tinha amado aquela casa, aquele homem, aquela vida. E entende alguma coisa? A vida não tinha me trazido até aquela cabana por acaso. Não tinha feito o Cido voltar por acaso. Não tinha colocado a gente na frente dele. Tudo tinha acontecido porque às vezes quando a gente tá mais perdida, mais sozinha, mais esquecida, Deus coloca alguém no caminho, alguém que também tá perdido, alguém que também precisa de salvação, e a gente se salva. Vai junto. Não foi ele que salva a gente.
Não foi a gente que sarou ele. Foi a necessidade de um ir encontrando a dor do outro e virando cura. Quando o sol nasceu, fui até a cozinha e fiz café. Café forte, cheiroso, do jeito que eu tinha visto a lata lá no armário. Coloquei açúcar, mexe devagar e levei uma xícara pro policial que estava de guarda. Bom dia, eu disse. Bom dia, senhora. Passou. Bem, passei, graças a vocês. Ele pegou o café, tomou um gole. Suspirou satisfeito. O Cido é gente boa, ele disse. Conheci a esposa dele, Dona Cida, mulher de fibra. Quando ela morreu, ele morreu. Um pouco também. Ficou trancado, fechado. Não falava com ninguém. Mas ontem, quando ligaram, dizendo que ele estava com problema, que tinha gente tentando invadir a casa dele, o povo da região inteira ficou em pé, porque por mais que ele tenha sumido esses anos todos, o povo não esquece gente boa. E ele é gente boa, eu sei, eu disse baixinho. Voltei para casa, acordei as meninas. Fez mingau com leite de verdade, com açúcar, com canela. Sentamos na mesa, a mesma mesa onde tinha sobrado o jantar ontem. A mesma mesa onde tinha acontecido vida antes de tudo parar. E pela primeira vez, não foi só sobrevivência, foi recomeço. 3 dias depois, o Cido voltou do hospital, braço enfaixado, cara pálida, mas vivo. Quando entrou na casa e viu a gente ali. Eu, na cozinha fazendo comida, a Juliana varrendo a sala. A Lara brincando no chão, ele parou na porta e ficou olhando, não disse nada, só tirou o chapéu, pendurou no prego e sentou. Na cadeira, bem-vindo de volta, eu disse. Ele olhou para mim e pela primeira vez, desde que a gente se conheceu, ele sorriu de verdade. O que agradeço por ter voltado para casa. Ele disse, para casa, cheia de vida de novo. E foi ali, naquele momento simples, numa casa de madeira, no meio do nada, que eu entendi o que tinha acontecido. A gente tinha se perdido, os 4, ele na dor, eu no médico. As meninas na fome, mas a vida do jeito misterioso dela. Tinha juntado as perdas e transformado em encontro. Não era final feliz de história de princesa, era recomeço real de gente quebrada aqui. Aprende a se consertar junto, e às vezes é isso que basta. Faz 2 anos agora, 2 anos desde aquela noite, a cabana no mato foi derrubada. A polícia disse que era melhor assim apagar o rastro. A lareira foi limpa, os homens foram presos e a vida seguiu. A Juliana tem 10 anos agora. Estuda na escola da cidade, tira nota boa, rialto. A Lara tem 7, perdeu o medo de tudo. Corre pelo pasto atrás das galinhas que o Cido comprou. Eu trabalho com ele na fazenda, cuido da casa, cozinho, costuro e de noite, quando ele senta na varanda para fumar o cigarro de palha dele. Eu sento do lado e a gente fica ali em silêncio, olhando o pôr do sol tingir o céu de laranja. Não é amor, não é romance, é respeito, é gratidão, é F. A milha aqui, a vida montou do jeito dela. E tem noite que eu olho pro retrato da Dona Cida na parede. E agradeço porque ela criou um homem que não esqueceu de ser bom. Agradeço porque de algum lugar ela empurrou ele de volta para aquela cabana no dia certo, na hora certa. Agradeço porque às vezes quando tudo parece perdido, quando a gente acha que vai desaparecer sem ninguém perceber, surge alguém montado num cavalo bravo. Alguém que decide que não vai deixar a gente sumir. E a vida, que parecia ter acabado, começa de novo, diferente, mas viva.